Madeira. Madeira. Eu já começo a me ver um pouquinho mais, assim, né? Um pouco mais alongado. Até o corpo metal eu me vejo, assim. É que quando a gente olha só a cabecinha, assim, a gente não faz ideia, né? Da altura, do tamanho da pessoa, do biotipo corporal, mas eu sou uma pessoa longilínea, assim, eu tenho braços longos, pernas longas, um corpo magro, não muito forte, assim, né? Uma coisa mais, mais fininha, assim, pra vocês terem uma ideia, eu era usado para modelo de ossos na aula de anatomia, assim. Ah, pega o Guilherme, que dá para ver os ossinhos dele. Maravilha, assim, vamos que vamos. Face verde, pensa, né? Esverdeado um pouquinho mais difícil da gente observar, né? Eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade para ver pessoas com face verde, a não ser o Hulk, né? Bem escancarado. Cabeça pequena, né? Face alongada, minha nem tanto, mas ombros largos, dorso ereto, tem essa questão da postura, né? Tipo madeira mesmo, tipo uma tábua, né? Magro, alto, esguio, assim, tá? Corpo musculoso, tá? Não me vejo nesse lugar, assim. Óbvio, não sou só osso, né? Mas alto, mãos e pés pequenos. E a gente vai vendo como existem combinações, né? Nem sempre acontecem aí escancaradamente, assim, de cima a baixo, um tipo só de movimento, tá? A face, ela tem a tendência a ser um pouco mais escura, um pouco mais escura até, assim, de bronzeado mesmo, pega um bronze mais fácil, sabe? A pessoa ela ficou exposta 10 minutos no sol, já fica um pouco mais escurecida. Corpo alto, esbelto. A Adriana perguntou, por que o ponto forte do tipo água é o digestivo? Em digestão, eu penso estômago, baço, que é terra. Então, é que assim, nem sempre o biotipo, né, ou a manifestação da pessoa mostra o ponto forte. Assim, a pessoa que é terra, óbvio, né, o digestivo vai estar lá, na terra. Mas é mais fácil a pessoa ter um problema digestivo quando ela tem o biotipo terra do que ter equilíbrio nele, né? Já mostra uma condição, né, o biotipo da pessoa já mostra uma condição mental dela também. Algo que ela vem buscar, algo que ela vem tratar, algo que ela vem aprender aqui na dinâmica humana. Tá? Então, se a pessoa ela já apresenta um corpo do tipo terra, a chance dela ter desequilíbrio lá é muito forte, né? E um dos que menos apresentam desequilíbrios de terra são pessoas que têm biotipo água, curiosamente. Tá? É, assim, não consigo fazer nenhum link agora, né, do porquê. Mas, sei lá. Mas é isso, assim, tá, Adri? Não tem a ver diretamente. A pessoa ela vem em madeira, então ela é super equilibrada em madeira, né? Pelo contrário, assim, se ela vem em madeira é porque ela tem coisas para trabalhar na madeira. Então a tendência dela ter desequilíbrio é muito maior. Eu vi já faz um tempo, não vou lembrar nem aonde, assim, mas foi um estudo que fizeram com crianças que foram adotadas desde muito pequenas, ou, às vezes nem tanto, assim, né, pelas famílias, né, sei lá, um pai e uma mãe, ou um pai, ou uma mãe e uma mãe, que adotam uma criança, e essa criança, principalmente quando ela está no período de 0 a 7 anos, ela está em período de formação, né? Existe uma influência absurda do nosso subconsciente, né, dos nossos aspectos internos, da gente se tornar ou ficar muito parecido com os nossos pais, ou um ou outro, ou os dois, né? Às vezes acaba pegando uma mistura de ambos, por isso até que aqui dentro dos movimentos, às vezes tem essa dualidade, eu me vejo, metal e terra,
sabe assim? Porque meu pai era terra, minha mãe metal, e eu colei dos dois, sabe assim? Fiz uma mistura dos dois. E o mais curioso é que essas crianças, mesmo não sendo filhos biológicos, né, dessas pessoas que adotaram, elas se pareciam muito com os pais. É epigenética, é isso mesmo, Fê. Elas adotam uma transformação corporal para se parecer com os pais. Então, os trejeitos, a forma de falar, a forma de sentar, as gesticulações, né? Ela acaba imitando de tal forma que ela fica exatamente igual assim, aos parentes. É muito legal isso, muito interessante. Imagina, né, como que a gente faz isso de forma inconsciente, assim, né? A gente não está ali o tempo todo falando, ah, eu quero ser igual, né? Mas a coisa ela vai desenvolvendo desse jeito. Então, madeira, né? As principais características aqui: ossos e tendões fortes, tá? Essa é uma característica bem marcante dentro do movimento de madeira. Então, às vezes você pergunta para a pessoa, assim, né? Aquela coisa de criança, né? Às vezes até adolescente, assim, ah, você já quebrou algum osso? Aí eu falo, ah, já quebrei 3 vezes, né, a criança. Aí você vê lá que ela tem uma constituição do tipo, muitas vezes do tipo água, né? E a criança que tem a constituição do tipo madeira, esquece. Ela não quebra, mas nem que a vaca tussa. Assim, é muito difícil quebrar um osso, é muito difícil romper um ligamento, um tendão, né? Porque ela acaba desenvolvendo, né, fortemente essas características aqui dentro da madeira, né? Normalmente são pessoas muito fortes, mas elas não aparentam ser fortes. Sabe aquela pessoa que você olha, você não dá nada para ela, você, isso aí não levanta nem um saco de algodão. E a hora que você vê, a pessoa está com 60 quilos nas costas. Facinho. Né? Vai na academia, você vê que ela não tem um músculo super grande, como é um músculo de terra. Mas ela tem muito mais força, muitas vezes, do que uma pessoa de terra. Né? Porque não é só volume muscular que dá força para ele. Né? Tem a questão do como você contrai as suas fibras. Em madeira, é um exímio é, é, é uma pessoa que tem muita força. Mesmo sem você vai cumprimentar a pessoa, aquela coisa assim, esmaga dedo, né? Precisa carregar um peso, ela vai lá e carrega. Essa é madeira. A Jéssica, faz sentido, nunca quebrei nada, mas quando estou em desequilíbrio, tendinite ataca. É, provavelmente você tem uma característica de madeira, né, Jé? Você deve ter algumas questões aí de madeira. Eu também nunca quebrei, nunca fraturei. Eu sou toda madeira. Veio propriamente dito. Assim. Olha lá, madeira tem uma certa tendência para preocupação. Olha que louco, preocupação é algo que está lá na terra, né, também. Né, mas madeira tem uma certa tendência a se preocupar, né, tem uma mente preocupada. E, curiosamente, né, parte da calvície, né, aí masculina, tem a ver com preocupação e tem a ver com madeira também. Por conta dessa preocupação, acaba superaquecendo a parte alta do nosso corpo. Doideira, né? Fogo. Essa figurinha, dou risada das figurinhas aqui do Maciosa. Compleição avermelhada. Às vezes é até um pouco mais fácil da gente identificar, né, a constituição de fogo, assim, porque ela grita, ela salta nos olhos, né? A bochecha ela fica bem avermelhadona, os dentes são bem largos, é uma pessoa mais dentuça, tipo a Mônica, da turma da Mônica. Músculos dos ombros, né, eles acabam ficando bem desenvolvidos, né, a pessoa tem um ombro mais largo. O cabelo ou é ondulado, tem a tendência a ser aquele cabelinho mais cacheadinho, mais ondulado, ou, ou cai. Ou tem, e é mais onduladinho, ou não tem.
Mãos e pés pequenos, não é meu caso, né? Não, é, apesar de eu ter pouco cabelo aqui em cima, meu negócio é mais com madeira e com terra, tá? A pessoa aqui de fogo, ela é bem calva mesmo, ela não tem nem fios mais aqui em cima, assim, ela fica zeradona, assim, aquela carequinha que fica só o cabelinho aqui do lado, tipo o Danny DeVito, lembra daquele ator? Né, que fica só aquela coroinha aqui embaixo, tipo freio, né, zerado em cima. Assim, esse é mais característico de movimento de fogo. Olha aí meu sogro. É engraçado, eu já vi vários sogros assim com essa característica de fogo, né? Aquela face avermelhadona, né? Você olha para a pessoa, ela parece que está prestes a infartar, a qualquer momento, assim, parece que ela vai ter um piripaque do coração, né? Aquela face avermelhadona, às vezes até o pescoço fica vermelho. É muito característico, por exemplo, norte-americanos, né? Algumas colônias nórdicas, assim, né, que tem essa face avermelhada, né, o rosto bem avermelhadão, nuca, né, tem uma parte lá dos Estados Unidos que eles até brincam, né, que falam que é o redneck, que é o pescoço vermelho, né, fica tudo avermelhadão aqui em cima, bem característica de fogo. Do ponto de vista mental, elas são muito ágeis, né, porque o fogo ele é sutil, ele é etérico, então a mente da pessoa é uma mente muito rápida, são super ágeis na forma de pensar e na forma de agir também, são pessoas muito ágeis. É, tem uma certa tendência a pensar demais, tá? E justamente por conta disso tem essa agilidade da mente. Apesar do pensamento ele transitar por todos os sistemas, né, por todos os movimentos energéticos na medicina chinesa, fogo e terra, eles têm digamos, uma intensidade um pouquinho maior nessa parte do pensamento. Se não anotar na hora já foi, esqueci. É porque fogo, né, queima. Você até você pesca rapidinho, mas se não anotar, passa, né, Fê? É mais ou menos isso. Possui um bom espírito, curiosamente, né? O coração aí que habita, que é o habitat, né? O receptáculo aí do nosso espírito. E, e assim, analisar coisas com profundidade tem a ver com esse processo espiritual, esse processo de consciência, de trazer profundidade para as coisas, né? Eu fui numa palestra uma vez e ele estava elaborando essas questões, né? Existem algumas formas da gente avaliar e observar as coisas que acontecem, os objetos, tudo na nossa vida. A primeira delas é aquilo que salta aos olhos. O que salta aos olhos, ela é uma racionalidade, digamos, é um acordo comunitário, né? Se eu pegar para vocês aqui e mostrar e falar isso aqui é um celular, vocês vão acreditar. Por quê? Porque a gente já fez esse acordo faz tempo, né? A hora que desenvolveu o celular, a hora que o celular foi se modificando, a gente olha o aparelho e fala, putz, isso é um celular. Verdade, né? Esse é um olhar racional, ele é um olhar raso em relação às questões. Conforme a gente vai aprofundando, né, vai trazendo profundidade, vai trazendo consciência, que é uma das funções do movimento de fogo na nossa vida, a gente vai percebendo, fala, não, isso está um celular, mas existem vários componentes aqui, tem plástico, aqui tem eletrônicos, aqui tem sei lá o quê, né, bateria, e a gente vai destrinchando eles, a gente vai trazendo um olhar mais profundo, e a junção dessas peças é que torna ele um celular, né? Isso é um olhar profundo em relação a esse aparelho, né? Porque ele é um celular agora, mas se eu tacar ele na parede agora, ele deixa de ser um celular rapidinho.
questões de segundo, ele deixou, já não é mais, ele abandonou essa vida de celular para virar sucata, para virar outra coisa, para virar lixo, tá? Então, esse é o olhar profundo. As coisas, elas estão de tal forma, mas elas não são aquilo, né? É essa profundidade que o fogo traz. Então, são pessoas muito reflexivas, são pessoas muito filosóficas dentro desse sentido, são pessoas que conseguem enxergar coisas diferentes aonde a maioria das pessoas não conseguem ver. Tá? Esse é o aspecto mental e espiritual do fogo. Vocês viram que todos eles, né, dentro da sua constituição, têm as suas características físicas, têm as suas características mentais e, por muitas vezes, características espirituais. As características espirituais são aquelas que representam uma forma da gente conduzir a nossa alma, o nosso espírito para a sua missão, né? E cada movimento, né, movimento aí da medicina chinesa, né, cada elemento, ele tem um papel dentro desse lugar, de fazer esse ajuste de percurso, né, de direcionar, de virar um pouquinho mais o volante para lá, um pouquinho mais para cá, para que a gente seja conduzido na direção do nosso propósito, né? Todos eles. É óbvio que se eu consigo desenvolver todos, eu vou ter muito mais facilidade do que se eu tiver só um, né? Então, a pessoa que consegue encontrar equilíbrio nos aspectos mente e espírito, né? Porque o corpo, vocês já viram, né? Ele tem uma certa tendência a ser uma constituição só, ou muitas vezes a mescla de duas constituições, tá? Mas a nossa mente e o nosso espírito, eles são muito mais plásticos, eles são muito mais sutis. Então, eu consigo incrementar neles todos os movimentos ao mesmo tempo, né? Com muito mais equilíbrio, digamos, tá? O nosso corpo manifesto, ele é só um lembrete para que a gente coloque o nosso veículo no terreno adequado para a condução. Esse é o principal ponto do nosso corpo manifesto, tá? Que tipo de terreno que eu tenho que circular? É no terreno da água, é no terreno do fogo, é no terreno da terra, é no terreno da madeira, é no terreno do metal. Então, eu já sei mais ou menos aonde eu tenho que me locomover, aonde que eu tenho que andar. Beleza, então eu vou desenvolver, eu vou trabalhar essas questões nessa minha jornada. A partir do momento que eu venho para o plano mais sutil, que é a nossa mente, aí eu posso abrir o leque e usar ferramentas de todos os movimentos, porque a mente ela é muito mais moldável do que o nosso corpo físico, né? É muito mais difícil eu transformar o meu corpo de forma natural, tá? Não vale cirurgia plástica. Mas moldar o meu corpo do que moldar a minha mente. É muito mais fácil eu pegar a minha mente e transformar. É muito mais fácil, assim, né? Entenda, né? Dentro da teoria, tá? Porque a mente ela é sutil, né? E o corpo ele é rígido, ele é denso. Mas então, a gente já demonstrou, enquanto seres humanos, a dificuldade que é mudar um tipo de pensamento, né? Um pensamento que é repetitivo, uma crença, uma forma de enxergar as coisas. A gente já demonstrou que dificuldade nós temos para fazer uma substituição, uma ressignificação mental. Essa reflexão é de fogo? Como assim, Fê? Não entendi. Eu já falei tanta coisa, né? Se eu tivesse lido na hora, talvez até associaria. Mas que reflexão? Eu falei de refletir, né? Reflexão profunda, sim, é uma característica de fogo, tá? O metal, ele ajuda bastante nos processos reflexivos. Inclusive, reflexão é uma palavra que eu coloco normalmente dentro do metal, tá? A palavra que eu coloco mais dentro do fogo tem mais a ver com a consciência.
trazer para a consciência. Né? O que seria isso? A nossa mente, que é um dos aspectos aí dos três tesouros, né? Que a gente está falando, corpo, mente e espírito. Os chineses consideram a mente como um aspecto relacionado a essa manifestação que nós estamos passando aqui no planeta Terra, tá? Ela é constituída de dois aspectos, assim como tudo é dual, né? O yin e o yang. Tá? Então, nós temos um aspecto da mente yin, temos um aspecto da mente que é yang, mais sutil. O aspecto yin, que é digamos, palpável, né? É a nossa consciência, né? Onde eu consiga ver, onde eu consiga, de alguma forma, acessar. O aspecto yang da nossa mente é o nosso subconsciente, ou, às vezes, até o nosso inconsciente, né? Aquilo que eu não acesso com facilidade, assim, né? A consciência é isso que eu estou falando para vocês, é a pessoa que enxergou algo diferente naquilo que já era. Né? Isso é uma caneta. Aí você fala, não é bem uma caneta, porque isso aqui é plástico, isso aqui foi extraído da natureza, isso aqui é tinta, né? Essa ponta é uma ponta metálica, então a gente consegue destrinchar a caneta nas suas partes e percebe que ela não é de fato uma caneta, mas ela está manifesta em caneta. Então, essa é a parte da consciência que enxerga a essência daquilo, a realidade daquilo. Tá? Porque caneta em si é uma ilusão. Principalmente do ponto de vista oriental, né? Você pega a China, a Índia, eles transitam muito nesse lugar, na sua filosofia, né? Tudo aquilo que a gente vê e toca é uma ilusão criada pela mente. Por que é uma ilusão? Porque foi um acordo coletivo. Física quântica pura, é exatamente isso, né? Porque é um acordo coletivo de que aquilo é uma caneta. Mas ela não é. Não é no sentido, né? Ela não nasceu caneta. Você não foi lá na floresta e falou, uma caneta, né? Nasceu dessa árvore. Ela não é. Ela está, porque eu peguei coisas da natureza, transformei e montei uma caneta. Então, a função do coração é entender isso, é entender de que as coisas elas não são, elas estão. É temporário, é transitório, é impermanente. Essa é a função do coração. A hora que ele percebe que tudo que existe no universo é impermanente, aí que nós entramos dentro do jogo macro, do jogo cósmico, né? A impermanência ela é a única regra do jogo cósmico. Tá tudo em transformação, tá tudo em movimento, tudo é impermanente. E é função, o papel do coração, né, do aspecto mental e espiritual do coração perceber isso. Aí os orientais eles trazem, né, vários termos que representam essa ilusão, que é Maya, né, que é Sansara. Vão ter vários termos, né, palavras que vão trazer essa ideia da ilusão que a gente vive. E é o coração que percebe. É por isso que a gente fala, não olha com os olhos, olha com o coração. E a hora que a gente olha com o coração, a gente entende. A gente traz para a consciência. A gente pega aquela parte do nosso subconsciente, que é um piloto automático, né? Manja o tipo algoritmo, né? Que só se fala isso hoje em dia, né? O algoritmo da internet. Você fala uma coisa, você pesquisa uma coisa, o algoritmo entende que você está afim daquilo e começa a te mandar propaganda, é curso, é produto, é livro, é filme, não sei o que, ele vai te bombardeando com mais daquilo que você pesquisou. A nossa mente, ela tem exatamente a mesma ferramenta, o mesmo algoritmo. Tá? Então, aquilo que a gente consegue trazer de informação. Por exemplo, imagine que você experimentou morango hoje pela primeira vez na sua vida. Você é uma criança, né? Te deram um morango para experimentar. E você, uau, que gostoso, né? Adorei isso. Esse sabor me faz bem, sei lá.
Isso é consciência. Eu experimentei algo, é momento presente, é vida, é agora. Consciência. Só que eu jogo isso para o meu subconsciente. Então ele fica fomentando e articulando situações para que eu encontre mais vezes morango. Então, o tempo todo, o meu subconsciente vai estar trabalhando de forma automática para que eu encontre mais vezes aquilo. Né? Num primeiro momento, eu preciso aprender a falar morango, porque é o termo que nós criamos enquanto sociedade que me conecta de novo com aquela fruta. Só que isso é um piloto automático, porque morango é só um nome. Ele é ilusório. A gente que criou. Ele não existe de fato, né? Porque quando nasceu a fruta morango, não estava escrito lá no pezinho, morango. A gente que inventou. Muito louco, né? Isso é de uma profundidade incrível, Vilma. Eu fico abismado, assim, até hoje, assim, eu falei isso mesmo. É. Talvez é a visão de fogo que nós, terapeutas, temos que ter. O paciente interagente que está ali falando alguma coisa, é a verdade dele. Exatamente, Jéssica. É a verdade dele. E aí nós precisamos ter uma visão de fogo para entender o que está por trás disso. Perfeito, perfeito a sua descrição. Né? A pessoa ela traz uma verdade que é o conceito aonde ela se apoia. Ela está se apoiando aonde? Na terra, no metal, na madeira? Às vezes a pessoa ela pode se perder dentro do próprio fogo, né? Porque o fogo ele é hipnotizante. Né? Vocês já pararam para observar uma fogueira ou uma chama, sei lá, de uma vela? A gente fica meio assim, meio que em transe com aquele negócio. Então ele muitas vezes leva a gente para um lugar que faz a gente não ver a realidade das coisas, né? A realidade última, tá? Não a realidade manifesta, do tipo, é uma caneca. Tá, é uma caneca. Mas ela, na verdade, ela está caneca, ela não é uma caneca. É bem isso. Esse é um papel fundamental para nós terapeutas. É fazer as pessoas minimamente enxergarem as coisas por um prisma diferente do qual ela está observando, né? Para ver se ela, bom, verdade, né? Existem outras formas de ver essa mesma situação. E aí passa a ser uma escolha dela, continuar vendo do mesmo jeito ou fazer uma ressignificação, fazer algum outro tipo de ajuste, fazer alguma mudança. Né? E quer ver o paciente arregalar o olho e falar que o problema dele não é a pessoa que ela está falando, que é o problema dela, que é ela mesma. Né? A pessoa parece que, como assim? Mas foi a pessoa que falou tal coisa para mim, foi ela que fez. Fez. Doideira.